Oi, 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 vamos continuando. Essa é a nossa segunda parte da revisão, divisão 2. Continuamos com o artigo científico escrito pela professora Antônia Edna Brito, da Universidade Federal do Piauí, que se intitula Prática Pedagógica Alfabetizadora, aquisição da língua escrita como processo sociocultural. Ainda na introdução, no que concerne à atitude do professor perante as dificuldades das crianças na aquisição da escrita, via de regra, essas dificuldades relacionam-se à escrita ortográfica, troca de letras, supressão de letras, hipercorreção, e costumam deixar o alfabetizador em estado de ansiedade, por não saber como agir e, em determinados casos, lançando mão daquilo que a intuição lhe diz. Na medida em que a turma vai se tornando mais heterogênea, muitas são as indagações que o professor se suscita. Indagações que vão ao encontro da necessidade de um trabalho de alfabetização que se configure homogêneo e mecânico. Numa alfabetização dessa natureza, mecânica, todos os alunos são submetidos ao mesmo processo linear de alfabetização, apesar de se encontrarem em níveis diferentes de letramento e de alfabetização. Essa prática contribui para a perpetuação da desigualdade na escola, considerando que os alunos que encontram dificuldades permaneçam no mesmo ponto, sem muitas chances de avançar. Para a angústia de quem alfabetiza, entretanto, as supostas dificuldades representam, na verdade, o nível de compreensão da criança em relação à escrita, constituindo-se na vertente vigotskiana o conhecimento potencial do aluno, perspectivando um conhecimento real a ser construído. Assim, as interpretações da criança na apropriação da leitura e da escrita representam de fato o prenúncio de um conhecimento futuro, decorrendo daí a importância de se considerar as experiências que os alunos possuem, melhor dizendo, é imprescindível que a escola perceba e aproveite os saberes que o educando construiu fora da escola, nos campos da cultura, do social e do linguístico. Na sua idealização, o professor espera um aluno atento, interessado, sequioso por aprender a ler. Tal criança imaginária já conhece as letras do seu nome e de seus familiares, tem à sua volta variados materiais de leitura e de escrita e observa como essas atividades fazem parte do social e do profissional de seus pais. Essa criança, naturalmente, existe, mas só é encontrada numa pequena camada da população e aprende a ler e escrever antes e fora dela, tanto quanto dentro dela. Escrito por Goldberg, 1988, página 10. Na verdade, as crianças que chegam às classes de alfabetização na escola pública são crianças reais, capazes de aprender a ler e escrever. Resta que a escola identifique o seu percurso no processo de aquisição da língua escrita, organizando suas atividades de modo que a vivência do ler e do escrever na sala de aula seja rica, útil, podendo informar, transmitir conhecimentos, entreter e, enfim, tem a gama de usos e funções socioculturais que a caracterizam na sociedade. Nessa percepção estão implícitas concepções de língua e de linguagem, pressupondo ambas na condição de artefatos culturais e de instrumentos de mediação do indivíduo com o outro e com o mundo. Língua e linguagem constituem-se sistemas simbólicos de natureza histórico-social, permeando as interações sociais, tendo, portanto, como propósitos, situações linguísticas significativas. Escrito por Oliveira, 1992, Matêncio, 1998, Geraldi, 1997, entre outros. O pensamento vigotskiano, no que concerne a essa questão, concebe a linguagem como intercâmbio social, instrumento importante na formação de conceitos e na construção. Concebe a linguagem como intercâmbio social, instrumento importante na formação de conceitos e na compreensão do real. Por conseguinte, a linguagem é fundamental no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, estando estreitamente ligado ao pensamento. Em resumo, língua e linguagem cumprem diferentes funções enquanto práticas sociais contextualizadas, comunicam, transmitem informações, favorecem a interação homem, mulher, mundo, dentre outros. Prática alfabetizadora, embates teóricos metodológicos.
As discussões feitas ao longo deste estudo dão conta de importantes avanços nas produções teóricas a respeito do processo de alfabetização. Esses avanços estão, portanto, a requerer do professor alfabetizador um repertório de conhecimentos relacionados à especificidade do processo de aquisição da língua escrita. São conhecimentos que se referem tanto aos saberes concernentes à natureza da alfabetização, quanto à ação pedagógica desta área. Os cursos de formação de professores para séries iniciais do ensino fundamental devem levar em conta que a ação pedagógica nas referidas séries está diretamente ligada ao ensino da língua escrita. De um modo ou de outro, o professor estará lidando com crianças em processo de alfabetização, algumas em fase de aquisição e outras na fase de desenvolvimento de habilidades de escrita, ou ainda com crianças em diferentes graus de letramento. As discussões feitas ao longo deste estudo dão conta de importantes avanços nas produções teóricas a respeito do processo de alfabetização. Esses avanços estão, portanto, a requerer do professor alfabetizador um repertório de conhecimentos relacionados à especificidade do processo de aquisição da língua escrita. São conhecimentos que se referem tanto aos saberes concernentes à natureza da alfabetização, quanto à ação pedagógica nesta área. Os cursos de formação de professor têm se preocupado muito com outros aspectos da escola, dando muitas vezes um valor indevido aos aspectos pedagógicos, metodológicos e psicológicos. Como educador, o professor precisa ter uma formação geral, e esses conhecimentos são básicos. Como professor alfabetizador, precisa ter conhecimentos técnicos, sólidos e completos. Para ensinar alguém a ler e escrever, é preciso conhecer profundamente o funcionamento da escrita e da decifração e como a escrita e a fala se relacionam. Escrito em 1999, página 130. É necessário, pois, que a formação do professor alfabetizador privilegie também os aspectos ligados à importância da linguagem oral na alfabetização, explicitando que a variação linguística, desrespeitada e tomada como ponto de partida nas construções sobre o escrever. A aprendizagem da escrita possui certas peculiaridades, que envolvem conhecimento linguístico, o uso da fala e sua relação abstrata com a escrita e ser. Portanto, compreender as idiosincrasias presentes na aprendizagem da escrita pode assegurar ao professor determinadas e conscientes intervenções pedagógicas. Por exemplo, torna-se fácil para o alfabetizador entender que a escrita infantil possui uma lógica particular, resultante de suas experiências com o universo letrado, que não se coaduna com a lógica da escrita ortográfica. A análise da lógica da escrita infantil pode mostrar ao professor o caminho percorrido pela criança, evidenciando suas interpretações e hipóteses na leitura e na escrita, bem como indicar a ação didática adequada a cada situação. Na verdade, sem formação na ótica do professor, a lógica infantil na escrita passa a ser percebida como erro, devendo ser corrigida através de tarefas estereotipadas que envolvem apenas o treino, a repetição, sem permitir uma relação dinâmica entre o sujeito que escreve ou tenta escrever e a língua. Desse modo, entendemos que, quanto às dificuldades enfrentadas pela criança nesse processo, se anteriormente eram consideradas erros que era preciso corrigir, e para isso os recursos eram, de novo, os exercícios ou treinos de imitação, repetição, associação, cópia. Hoje, no quadro de uma nova concepção do processo de aquisição do sistema de escrita, os erros são considerados construtivos. Escrito por Soares, 1999, página 53. Mas, embora não tendo havido mudanças significativas na prática escolar de alfabetização, o professor alfabetizador demonstra ter um certo conhecimento e também uma certa preocupação quanto a mudanças conceituais relacionadas à alfabetização. No tocante a esses aspectos, 2 pontos devem ser analisados. O primeiro refere-se às práticas tradicionais de alfabetização e o segundo relaciona-se às práticas construtivistas ou socioconstrutivistas. Na prática tradicional, o professor, por haver construído conhecimento sobre ela, sente uma certa segurança no direcionamento do trabalho, organizado dentro da lógica do controle da aprendizagem dos alunos. Por essa razão, resiste de certa forma às novas propostas.
Talvez essa resistência se dê também como resultado de uma formação inadequada, implicando em fragilidade teórico-metodológica, ou como decorrência da falta de espaço dentro da escola para discussão, estudo e reflexão sobre a prática alfabetizadora. Quanto às práticas construtivistas ou socioconstrutivistas, sabe-se que algumas propostas delineadas nessa ótica foram encaminhadas às escolas e, consequentemente, aos professores. As propostas, via de regra, buscam um rompimento com as práticas tradicionais de alfabetização. Porém, o professor não participa dos momentos de planejamento delas e tampouco parece convenientemente preparado para executá-las. A esse respeito, Oswald, escrito em 1997, ao analisar as implicações pedagógicas das diferentes correntes teóricas em relação ao aprendizado da leitura e da escrita, mostra objetivamente que elas delineiam práticas escolares dicotômicas. A vertente de cunho tradicional, por exemplo, orienta a ação pedagógica, baseando-a na transmissão de conhecimentos, situando o aluno como sujeito passivo, e, neste caso, a aprendizagem da escrita orientada inicialmente pelo treino de habilidades perceptivo-motoras, partindo do pressuposto de que a criança não detém conhecimentos relativos ao objeto de sua aprendizagem, necessitando, portanto, ser submetida a um processo de preparação. Ao analisar as contribuições da teoria construtivista, a autora enfatiza, entre outros aspectos, o papel do aluno como sujeito que age sobre a escrita, construindo hipóteses e concepções acerca do que representa esse objeto sociocultural e sobre como o representa. Nesse sentido, a aprendizagem tem contornos diferentes das práticas tradicionais, pois valoriza a produção espontânea da criança, libertando-a dos treinos mecânicos de leitura e de escrita. Outra contribuição importante, oriunda dos estudos construtivistas, refere-se à concepção de erros da escrita. Tais erros, nas práticas tradicionais, representam sérios problemas, servindo, em muitos casos, para rotular o aluno como disléxico ou algo similar. Nas considerações sobre interacionismo, Oswald, escrito em 1997, afirma que nessa abordagem a concepção do aluno difere das concepções postuladas nas teorias supracitadas. O aluno é, portanto, um sujeito histórico-social que constrói e reconstrói a cultura, transformando-a e sendo por ela transformado. Do mesmo modo, constrói e reconstrói a escrita, objeto cultural, num processo essencialmente social, que dessa forma, juntamente com o desenvolvimento e apropriação de diferentes habilidades, favorece a ampliação das funções psicológicas superiores. O papel do professor nessa perspectiva, tomando o aluno como ser social que se apropria da escrita nas interações com diferentes interlocutores ou mediadores, refere-se à organização de práticas interativas de ensino-aprendizagem, que provoquem o desenvolvimento de suas concepções sobre o objeto de conhecimento. Essa compreensão do aprendizado da escrita implica interpretar os erros ortográficos das crianças na alfabetização como conhecimento potencial acerca da escrita, indicando o conhecimento real a ser construído, uma vez que a zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação. Funções que amadurecerão, mas que estão presentes em estados embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas de brotos do desenvolvimento. No nível de desenvolvimento mental, retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento prospectivamente. Escrito por Vygotsky em 1998, página 113. É importante, então, que o professor alfabetizador possa compreender a dinâmica da aprendizagem, percebendo o significado da prática escolar na condução desse processo e no desenvolvimento das funções psicológicas superiores da criança. De outro modo, a ênfase no princípio da racionalidade técnica pode limitar a escrita à mera habilidade motora, fragmentando e fossilizando o saber escolar. Assim, o fato de não estar preparado, do ponto de vista teórico-metodológico, para o desenvolvimento das novas propostas, provocou e tem provocado sérios equívocos na prática pedagógica do professor alfabetizador. Esses equívocos referem-se ao papel do professor na sala de aula, que, em razão da aplicabilidade de uma nova proposta, sem a sua adequada preparação, termina por deixar a turma entregue a situações espontâneas de aprendizagem. Reflexões conclusivas.
As reflexões aqui apresentadas constatam a necessidade de se abrir espaços dentro da escola para o estudo e análise do processo de aquisição da escrita, deslocando-se o enfoque de como ensinar para como ocorre a aprendizagem do aluno. Os avanços conceituais na área de alfabetização requerem da prática escolar o redimensionamento do aprendizado da escrita e da intervenção pedagógica, encaminhando para o questionamento dos saberes necessários do alfabetizador. Evidentemente, esses saberes referem-se à natureza da escrita e da prática de alfabetização. Trata-se de um lado de pensar a formação do professor, para o início da escolarização, situando a escrita como um sistema de signos culturalmente construídos, de modo que a aprendizagem se caracterize como um processo de desenvolvimento de funções intelectuais, mediado pelo sociocultural, pelo signo e pelos outros. E, por outro lado, de compreender que a formação do professor alfabetizador necessita considerar os saberes que emergem da prática alfabetizadora, reconhecendo sua legitimidade. Aqui finalizamos com a bibliografia utilizada neste artigo. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos para vocês e até a próxima.